Oba, voltamos. Nosso papo hoje é sobre voltar à forma depois da gravidez. O time do Vem em Mim Emagreça fica aqui, porque agora o papo é com especialistas no assunto. Eu estou aqui com a Isabela Prado Góes, que é educadora física, e ela é especialista em mulheres, né? Em tentantes, em gravidinhas, em pós-parto. A Crislane Costa, que é nutricionista, eita, quero várias dicas. E o Dr. Júlio Sampaio, que é endocrinologista, que ajuda também a gente em voltar à forma, que é o que nós queremos. Isabela, você pode começar contando pra gente. Você estava relatando que algumas mulheres, as chamadas tentantes, né, aquelas não são mamães ainda, elas já estão começando a se conscientizar que é preciso começar a já preparar o corpo para antes da gravidez, é isso mesmo? Isso mesmo. Elas já estão tendo essa consciência que se você já está com o físico legal, se você está com o peso dentro da média que ela tem que estar, de acordo com a altura, de acordo com o tipo físico, então a gestação ela acaba sendo bem mais tranquila. Acaba não tendo aqueles probleminhas de dores nas costas, que muitas delas reclamam, principalmente dor na lombar. A que ajuda a fortalecer, recuperação, sim. O trabalho para a gestante é principalmente voltado em fortalecer os membros superiores, né, porque elas vão precisar muito quando tiverem um bebê. Durante a gestação ocorrem alterações posturais também, então elas precisam estar com os membros superiores fortalecidos, membros inferiores fortalecidos também por conta do peso que vai aumentar, então vai estar mais sobrecarregado, a circulação vai estar sobrecarregada, ela precisa que tenha um retorno venoso melhor. Então o exercício ele vai ajudar em tudo isso. Caramba, arrasou! Pergunta para todos agora. Eu já ouvi algumas vezes que algumas mulheres falam assim: eu vou querer engravidar, então eu vou tratar logo de perder um peso, que é para quando eu engravidar eu já ter um crédito. Faz sentido isso? É possível? É viável? É saudável? É bom? Faz todo sentido e, na verdade, é o que algumas mulheres precisam, que são as tentantes, Já né? já engravidar mais magra. Exatamente, perder peso para facilitar essa gravidez. Então, boa parte das mulheres que me procuram, que são tentantes, é buscando essa perca de peso, que já vem dos médicos com essa orientação, para facilitar quando elas planejarem, né? Nesse planejamento para engravidar. Então, isso é um ponto bem positivo para quem está tentando. Até porque a média de peso que elas vão... A gente tem uma média geral, né? De 9 a 13 quilos, só que isso vai variar com o peso que ela tinha antes da gestação. Que é o pré-gestacional. Então, uma que está já sobrepeso, ela vai ter uma margem de aumento de peso bem menor do que uma que está... Ela tem menos crédito. Sim, né? bem menos crédito. Doutor Júlio, deixa eu lhe perguntar. Existem alguns, as mulheres sempre querem, as mulheres não, todo mundo, a gente sempre procura, muitas vezes, o caminho mais fácil, né? A gente sabe que fazer atividade física e uma alimentação saudável, indiscutivelmente é o melhor e mais saudável, mas sempre tem aquela, você já recebeu alguma daquelas que chegam, não, tem um remedinho aí para emagrecer? Tem aquele que facilite, assim, a vida? Conte um pouco sobre isso, doutor. Pode? Pode sim. Não durante a gestação. Durante a gestação a gente tem algumas medicações que a gente pode usar, mas não pensando no peso. Às vezes com ansiedade, alguma coisa do tipo, que como efeito colateral, entre aspas, pode diminuir o apetite e fazer a pessoa perder peso. Mas aí depois, né? Nasceu, no pós-parto. Nasceu o bebê, no pós-parto. Enquanto está amamentando, a gente tem um grupo de medicação que pode usar, mas bem mais restrito. Certo. Tudo que a gente usa, independente de estar amamentando ou de ser no pós-parto ou não, o objetivo só é um. Que a pessoa consiga se manter em hábitos mais saudáveis. Então, eu sempre trabalho em equipe. A Crislane já trabalhou comigo, a gente já trabalhou junto. Então, eu sempre trabalho junto com o nutricionista, com o educador físico, porque o objetivo, tudo que eu passar, o objetivo é que a pessoa consiga seguir melhor uma dieta, consiga manter um hábito mais saudável. Mas existe medicação segura, que se tiver indicação no pós-parto, às vezes até amamentando, ou então após acabar a amamentação, a gente pode lançar mão de estratégias medicamentosas para ajudar essa paciente ou a secar, a recuperar o peso que ela tinha pré-gestacional. Tá, mas aí ela tomou a medicação, suspendeu a medicação, a tendência, assim, se ela não tiver um bom condicionamento, né, ou estiver fazendo atividade física, nutrição, ela acaba voltando. Acaba. Existe também um cálculo que a gente tem, um cálculo de reganho de peso. Então, se você tem um acompanhamento contínuo com endócrino, com médico que já tem experiência em tratar o peso, a sua chance de reganho de peso é menor.
Tá? Então, hoje a gente considera, não no caso do pós-parto especificamente, mas a obesidade hoje a gente pode considerar como uma doença crônica. Então, quem é obeso hoje, ela vai ter que acompanhar isso o resto da vida. Não necessariamente com remédio, mas com nutricionista, com educação física, com um bom acompanhamento psicológico. E a medicação, ela tem uma certa eficácia enquanto está sendo usada. Quando você tem a retirada da medicação, a gente tem que usar com fitoterápico, alguma outra coisa para evitar esse reganho de peso e faz acompanhamento. No caso do pós-parto, ainda tem outros problemas, né? Por quê? O que é que a gente sabe? Que o sono, ele altera completamente os hormônios que regulam a saciedade e o apetite. E a gente já dorme pouco no pós-parto. Exatamente. Então, ocorre uma variação muito grande de dois hormônios principais, que é a leptina e a grelina. Então, a gente tem uma tendência, as mulheres pós-parto têm uma tendência a ter um aumento de apetite ou uma desregulação do apetite. Porque dormem pouco, doutor? Porque dormem pouco, então tem uma alteração hormonal até no nisso, pós-parto. né? Aí junta com o dormir pouco, com o fato da produção de leite, que para produzir no puerpério, né, a gestante, a pós-parto, ela, para a produção de leite, gasta em torno de 500 a 700 calorias. E isso ela precisa se alimentar para poder repor essa energia. Aí vai juntando todos esses fatores, aí acaba acontecendo como aquela mamãe que estava aqui, né, que acabou aumentando de peso. Sim, sim. Então tudo tem que ser em equilíbrio. Entendi. Diga. Falta, na verdade, né, é a orientação para essas mamães, né? Orientação em que sentido? Que esse sono, né, nós vamos passar, digo isso porque também sou mãe, mas ninguém vai morrer no primeiro ou no segundo ano, né? Elas precisam entender isso. Por quê? Porque o bebê ele vai ter uma necessidade, né? Essa nossa falta de sono é para suprir a necessidade dele. E ela precisa entender que a fome, desde a gestação até no pós-parto, ela vai existir. E o que ela precisa é consumir alimentos que ajudem no controle dessa saciedade, o que normalmente não acontece. Se os hormônios estão desregulados, eu não durmo direito, eu sinto mais fome, eu acabo fazendo um uso maior de produtos à base de carboidratos, que são os refrigerantes, à base de farinhas de forma geral, vai virar um ciclo vicioso. Eu vou sentir cada vez mais fome porque aquele alimento não dá saciedade e dessa forma acaba favorecendo o aumento de peso. Se essa gestante, né, e essa mãezinha, tanto no puerpério quanto nesses 2 anos, ela conseguir consumir alimentos mais saudáveis, que dão mais saciedade, ajuda bastante nesse retorno. Vamos falar agora de peso mãe para desejado. mãe? Assim, eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu estava grávida, parece que o sabor dos alimentos eles ficam ainda mais apetitosos. Eu acho que a gente fica com o paladar mais aguçado. Não sei o que é. Sei que o prazer de comer acaba ficando maior. Tô falando besteira, faz algum sentido isso? Faz todo sentido. Faz, não faz? Eu não sabia que eu não tava louca. Faz Gente, é todo muito sentido. bom. Você come... Eu desejava comer uma pera. Normalmente a pessoa que... Né? Ai, gente, que vontade de comer uma pera. Mas Parece são que a umas gente sente... vontades, assim, até um pouco estranhas, né? Eu ainda não sou mãe, mas como eu acompanho muitas grávidas, né? O que você ouve, Isabela? Tem assim, eu não gosto de panelada, mas na gravidez me deu uma vontade de comer uma panelada. E já tem alunas que são formigas, que quando chega, que agora tá grávida e diz, sabe aquela vontade que eu tinha de comer aquele monte? Não Passou. tenho. Passou. Muito doido Por que isso, não né? passou antes, hein? Mas me fale agora, você como Nutri, a gente fica com esse paladar aguçado. Como é que a gente pode conseguir comer menos se a gente tem mais prazer em comer? É porque, na verdade, vai variar, é bem individual, né? Essa parte durante a gestação e no pós-parto, mas o que normalmente acontece? Esse paladar ele fica mais aguçado porque você tem um aumento de calorias. Você precisa aumentar as calorias para manter essa gestação. Tanto é que uma das mãezinhas diz que iniciou com baixo peso, né, a gestação. Sim. E quando se inicia com baixo peso, você tem que ter todo um controle nessa gestação, porque senão essa criança pode nascer com baixo peso e ter problemas. Entendi. E da mesma forma, a que está obesa, ela não pode ganhar uma quantidade grande, porque esse bebê também pode ter problemas. E é aí onde a gente precisa ver a questão do paladar. Porque algumas vezes, quando você tem apetite por pera, né, pelas frutas, algo mais saudável, é ótimo. Agora, quando essas vontades, elas acabam não sendo de substâncias alimentares, é um pouquinho mais complicado. Sim, chocolate, etc, né? Não, Mostra pra gente você aqui, você trouxe pra gente sua foto com 9 meses de gravidinha, né? E aí, 9 meses depois, gente, olha o barcão que você Barrigão. fez, menina, olha o tamanho.
E aí, isso foi 9 meses depois, você já estava com a 9 barriga? meses depois. A barriga já estava reta. É, né? Assim, visualmente a gente acha reta, mas o que é importante para as mãezinhas entenderem, né? E eu coloquei até nas minhas redes sociais, é que assim, você quer sair da maternidade com a barriga chapada. A e gente não é quer. isso que vai acontecer, né? A gente precisa se aceitar. As blogueiras, as artistas, de fato, elas têm umas ajudas maiores em relação ao medicamento também. Tanto é que elas Olha a carinha acabam... safada ali, ó. aí é treinando com meu filho. Como uma das mãezinhas falou, né? A parte de fazer o exercício físico e a criança estar envolvida também ajuda nessa volta. Sim. Então, eu comecei a gestação, perdi bastante peso, ganhei 16 quilos. Né, durante a gestação, e a volta não foi tão simples quanto todo mundo imaginava. E é né? porque você nutre, né? Exatamente. Que a cobrança deve ser ainda maior para você. A cobrança em relação à volta ao corpo, né? Se você de fato vai ter uma barriguinha mais chapada, se você vai conseguir amamentar, né? Isso também é muito imposto, e que na verdade é um conjunto. A alimentação, o treino, né, que a gente se cobra muito, e só dá para voltar quando de fato você está confortável com a situação. E tem o outro ponto, né, dependendo do biotipo. Algumas mulheres emagrecem muito, que foi o meu caso. Eu demorei para perder peso e depois eu perdi mais peso do que eu deveria, por conta da amamentação. É aquilo que a gente estava falando nos blocos anteriores. Então, a amamentação ajuda, sim, a emagrecer. Ajuda bastante, porque o gasto energético é muito alto. Por isso que as mãezinhas sentem muita fome. Né? Então, a amamentação, de fato, ela ajuda. E deve ser em livre demanda. As mães que conseguem amamentar em livre demanda, que é sempre quando o bebê pede, ela consegue voltar mais rápido do que aquela mãe que controla ou que dá fórmula. Até porque cansa mais também. Exatamente. Daqui a pouco a gente volta para falar bastante. mais sobre esse assunto. Voltar à forma depois do parto. Eu volto já.